Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Temos refletido nesses dias a respeito destas questões relativas às coisas permanentes e às coisas transitórias. Lendo um artigo na semana passada, no blog Óbvios, que é um blog de textos profundos, escritores renomados escrevem nesse blog, separamos um trecho de um artigo para que a gente pudesse relacionar com a proposta espírita para ver como é que andamos nesta questão. Porque, já que a única coisa certa na nossa atual existência é que daqui a pouco, falávamos ao Francisco agora há pouco, a Senhora Morte vai nos dizer, me entregue esse corpo, ele é meu. E eu desembarco na outra dimensão e fico dando murro na minha cabeça perispiritual, porque o que é que estou levando de volta, já que quando saí de lá, falávamos também ao Francisco, tínhamos prometido retornar espírito puro. E às vezes a gente se surpreende com isso, né? Então é por esse caminho que nós queremos trabalhar a nossa reflexão da tarde. O que é que estamos fazendo com tanto conhecimento que temos há 160 anos à nossa disposição em relação a coisas permanentes e a coisas transitórias? Ego, self, personalidade, espírito imortal. É disto que nós queremos trabalhar a partir de agora. Já que descobrimos, desejamos compartilhar. Porque enfatizamos sempre aqui nos nossos amados que nos dão a honra de nos escutar, como é que eu vou ser feliz sozinho? Isso é uma felicidade egóica, né? Descubro coisas e não compartilho, não faz sentido. Já que a proposta do Consolador, que esclarece, que conforta, que elucida, que dá solução, é exatamente trabalharmos coletivamente, né? É preciso saber a hora de sair de cena. O que será que o autor quis dizer com isso? E nós achamos, num título do benfeitor Emmanuel, que ele diz que o apego nada mais é do que uma prisão àquilo que nós supomos possuir. O que é que nós temos de nós mesmos? Aquilo, né? Exatamente. Não quer dizer que eu não devo ter o suficiente para bem viver no mundo físico. Muito pelo contrário. O que eu não posso é ser prisioneiro disso, né? Então é preciso saber a hora de sair de cena. Pegar o trem, né? Pegar o trem. Achamos uma imagem interessante, reflexiva, para começarmos a trabalhar. Espiritismo é a ciência do infinito. Nós vamos encontrar isso uma das primeiras vezes que isso chama atenção para nós, os benfeitores falando na questão 466 de O Livro dos Espíritos, a nossa obra fundamental, né? Mas no que é o Espiritismo, o nosso querido codificador já tinha trabalhado essa questão de uma propriedade muito grande. Ele disse que o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. A todos os ramos. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas, algumas existências, alguns milênios, porque é a ciência do infinito, né? Então nós estamos envolvidos com isso, né? Olhem só, uma das propostas, passar pelas provas do mal para chegar ao bem, a gente vem, é uma proposta, né? E a gente vai aprofundando essas questões para termos as respostas que precisamos. Uma coisa que nós achamos também interessante foi esta proposta de, será que o Cristo é radical e contraditório? Desde quando? Olha a proposta do Cristo cósmico para nós. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Olha a proposta de Jesus. O mesmo ser que nos mandou, determinou que honrássemos pai e mãe. Como é que é isso?
Ele é radical e contraditório, aparentemente, se a gente olhar assim, né? Mas vejam só que nós descobrimos naquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Achamos duas cenas interessantes. Todo momento que ele estava com a Mãe Santíssima, ele não dava trégua para ela, ele beijava ela o dia inteiro. Ele ficou muito pouco com ela. Mas olha só, ela fugia de tanto carinho que ele dava para ela. Mas como é que ele manda abandonar a mãe também? Né? Olhem as imagens. Está no filme, isso foi retratado. Mas é uma contradição uma coisa dessa. Logicamente que Jesus não estava falando para a personalidade. Ele estava falando para o espírito imortal. Esse ser que está viajando no espaço e no tempo, trocando de vestes físicas periodicamente, para pelo menos verificar em si o potencial que tem como filho de Deus. É deste ser que Jesus estava falando. Vamos ver já, né? Decisão crucial: autolibertação ou prisão mental. E nós falávamos também, o Francisco, que uma das primeiras coisas que a gente, quando se aborrece, a nossa área aqui intestinal vira uma coisa. A primeira coisa que a gente se aborrece. Conheço um companheiro que está fazendo até uma cirurgia por causa disso, né? Então, é tudo relacionado. O ser que nos criou, né, essa inteligência suprema, nos deixou sem saída. E nós vamos descobrindo isso através do sofrimento quando nós aceitamos por amor, né? Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil, vejam bem, é uma proposta que o codificador está fazendo aos guias da humanidade, e que os vê interrompido pela desencarnação. Eu estou começando fazendo uma coisa útil e desencarno. Lamenta no mundo espiritual tê-los deixado por acabar. Olha a questão que ele faz. O cara estava imbuído do melhor propósito e desencarnou. E como é que ele fica na dimensão espiritual? Frustrado? Está aqui a resposta lúcida. Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Olha o coletivo. Né? Trata o contrário de influenciar, obsedar no bom sentido. Olha só. Outros espíritos encarnados para que os ultimem. Acabem com o trabalho. Olha que coisa. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Que bom. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Por que ele vai mudar? Se aqui nós temos 5% da nossa consciência, mais ou menos, os gênios têm 10%, quando nós voltamos para casa a coisa amplia. Né? Mas tem mais. E o que deixou o trabalho de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando encarnado? Interessante, né? Olha só, o artista, o escritor, depende, né? Vamos ver, depende. É bem diferente aqui. De acordo com a sua elevação, aprecia-se de outro ponto de vista. E não é raro, meus irmãos, isso eu tenho certeza absoluta. Condene o que maior admiração lhe causava. De, meu Deus, olha o que eu escrevi, olha o que eu deixei lá. Há uma tal de pintura mediúnica no movimento espírita que é de arrepiar. É de arrepiar. A gente olha assim, meu Deus, o artista degenerou. Terrível. Degenerou. Então não é raro a gente passar por outro lado e ver que as nossas obras aqui não são assim tão interessantes, né? Mas tem mais. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Dizer que somos anjinho, bobinho, não somos mais não. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Se aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez não sabem, vão saber agora. Porque alguém está me soprando que tem alguém aqui que não sabe do que se trata. Olhem só. O interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, aquela pinturinha por cima, né?
a douradura que não resiste à pedra de toque, o calcanhar de Aquiles da criatura. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, o mundo. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, já é um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se tire a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Meu Deus! E mais, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, quando surge, evidencia-se, todos o admiram como se fora um extraterrestre, um fenômeno. Raro, meus irmãos, raro. Nós estamos montando uma palestra sobre honestidade e estou ficando arrepiado, porque eu fui lá na base daquela neta que evocou o avô, lá no céu e inferno, né? Joseph Bré, maravilha, espíritos em condições medianas, imagine os outros abaixo, imagine os outros, né? O apego, como disse o Francisco na leitura da benfeitora, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Ele salta aos olhos. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, que vou deixar, não vou levar mesmo, vou deixar, né? Tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Onde é que está tudo isso? Nesta obra meia desconhecida também. Faz 35 anos que a estudamos e não sabemos nada dela ainda. Porque estamos tratando da ciência do infinito, né? Então tem muita história, cada vez me surpreende mais. Meu Deus, eu não tinha percebido esta vírgula, esta entrelinha, esta questão que está lá no Livro dos Espíritos. 1019 proposições que iluminam almas. Nós acabamos de ter aqui, na terça-feira, Sueli Caldas Schubert enaltecendo a obra. Enaltecendo. Sueli Caldas Schubert, teve nesse espaço aqui, né? Apego, podemos traduzir como prisão aquilo que se supõe possuir. Diz a benfeitora no livro Plenitude: o ato de querer, desejar para si, manifestar apego, é fator prenunciador de perda, transferência para outrem, porque o que se detém, se deve, não se possui. O que eu detenho, eu devo. Digo, mas para com isso. Assim, suscitando o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores, como consequência, de sofrimentos. O autoconhecimento, a proposta na questão 919, 919A, a principal do Livro dos Espíritos, coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. É muito difícil liberar-se dos atavismos, faz milênios que nós estamos cristalizando isso, brigando por nada, Pertences e hábitos que se impregnam no comportamento passam a constituir, e isso é terrível, meus irmãos queridos, uma nova natureza, e ela passa a ser predominante. Sobre o fardo dessas dependências, o ser não logra ver a luz, fecha, não enxerga mais nada. Discernir a meta, não distingue o objetivo. Libertar-se para encontrar-se. Não tem jeito. É coisa terrível, né? Ela diz mais. Considerando-se, olhem a lucidez da benfeitora, a impermanência de tudo. Tudo que eu estou vendo está morto ou vai morrer. Tudo. Em um mundo em constante alterações,
O apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Tu és um espírito imortal a caminho da luz. E está chorando por pitanga, por nada. Filho de Deus, um potencial que tu desconhece que tu tens. Está tudo em ti, agora tu terás que desenvolver. O impermanente, meus irmãos, é a materialização transitória da realidade. E, por consequência, todo o apego exagerado à forma produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Corresponde à ilusão de pretender se deter o tempo. Quem somos nós? Que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento. Particularmente, meus irmãos, eu lembro quando tinha 13 anos físico, depois eu não vi mais nada. Já estou quase voltando para casa. Foi muito rápido. Um projeto reencarnatório, quando a gente consegue completá-lo em torno de 90, 100 anos, é muito rápido. Já estamos voltando. E o que é que a gente está levando de retorno? Porque a única coisa certa é que vamos voltar para casa, né? Mais ainda, mais em frente, aqui está então as duas obras que nós trabalhamos, né? Então, o apego aos bens materiais, a benfeitora enfatiza, torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Eu já não possuo, sou possuído pelo apego. Estou prisioneiro de coisas que vou deixar, né? Então, uma reflexão. Essas duas obras tratam dessa questão. Tanto Jesus e a Atualidade, que é a primeira obra, 1989, de uma série de 16, a série psicológica, e Plenitude é a obra número 3. Eterno. Nós podemos conceituar eterno como verdade e amor. Isso é eterno. Ter a consciência de que é chegada a hora de partir para outras paragens será um dos maiores bens que poderemos fazer a nós mesmos e a quem amamos de fato. Estender-se além do permitido, além do que já saturou e deu o que tinha que dar, em nada nos ajudará. Saber a hora, né, de dizer um basta, né, de partir. Vamos chegar lá. O momento certo de se retirar do emprego, de casa, de uma relação, equivale a salvar vidas, a nossa e a de quem se beneficia também. Olha que coisa interessante, né? Esse já é o artigo do nosso Marcel Camargo, o escritor que escreve lá na Ópus. Há pessoas que se recusam a se aposentar, agarrando-se ao serviço como algo sem o qual não se vive, como se não tivesse vida depois da aposentadoria. Eu digo remunerada, estou falando de remuneração. Pouca, para dizer a verdade, nos dias atuais, mas tem, pouca. Outros se aposentam, mas continuam na lida. Embora alguns ainda consigam se manter inteiros por anos e anos, muitos acabam por comprometer uma imagem que até ali era imaculada. Olha só, seu tempo já deu, mas ele continua insistindo, né? Perdem-se por nonadas, por simplesmente não querer desfrutar de um descanso mais do que merecido. Descanso aqui eu me refiro, como no quartel nós tínhamos, entre 2 exercícios, 2 aparelhos, um repouso ativo. Enquanto eu ficava esperando o outro aparelho, eu ficava pulando. Isso é interessante. É um descanso mais ativo, fazendo alguma coisa, né? Bem, mal sabem o tanto de vida que existe além dos escritórios. Tem, né? Tem. Poderemos ser útil? Poderemos prestar serviços voluntários? Se já temos o suficiente para viver, por que não? Eu vou ficar em casa vendo a novelinha, o futebol e falando da vida alheia? É isso? Da mesma forma, existem os relutantes em aceitar que o relacionamento terminou, que a amizade extinguiu, que nada mais há de ser regado por ali, além de terrenos infecundos. A pouco e pouco distanciam-se da própria dignidade,
na luta vã por continuar namorando, casado, amigo que seja, né, ficando, hoje tem essa expressão também, né, quando não se encontram mais possibilidade de florescer a afetividade naquele lugar. Olha a condição: florescer afetividade, afeto naquele lugar. Né? É disso que estamos tratando. E há quem não se permite desistir de nada nem de ninguém, como se alguma coisa ou pessoa nesse mundo fosse propriedade de outrem. Ah, Madalena, eu caso com ela e ela me faz feliz. Quanta bobagem! A única pessoa que pode me fazer feliz sou eu. A outra colabora. Eu posso colaborar também. Mas não faz sentido essa loucura, né? Sentem-se donos do que, na verdade, a vida nos empresta. Olha só. Quem é de quem aqui? Né? Para que aprendamos que aquilo que é nosso de fato é tão somente o que possuímos aqui dentro dos nossos corações. Nada mais do que isso. Pessoas e coisas saem de nossas vidas, mas a essência do que foi verdadeiro jamais se despedirá de nós. Dá o que pensar, meu irmão. Um escritor, que eu não sei o partido religioso dele, mas ele está batendo conosco. Nós vamos ver aqui que está batendo conosco, né? Mais ainda, a passagem do tempo carrega consigo muito do que achávamos ser eterno e imutável, obrigando-nos a nos despedir de muito daquilo que relutávamos em deixar para trás. Mas não tem jeito, o que tiver que de ser, será. Olha a música, o cancioneiro popular, né? O que tiver que ir, vai-se. O que for para sempre, há de permanecer. Mesmo que nas nossas mais doces lembranças. Meu Deus, às vezes eu sinto saudade, não sei de quê, mas já sabemos, essas criaturas existem, elas estão, inclusive, muitas vezes encarnadas, né, em outras experiências. Um dia, no espaço e no tempo, a vida vai nos propiciar reencontros memoráveis, né, já que eu sou imortal, obviamente. É preciso saber, meus irmãos, a hora de sair de cena. Isso aqui eu estou trazendo porque é uma metáfora. Nós vamos entrar no assunto que nos interessa. No palco e na vida. É assim que tudo de bom se eterniza, onde existiu verdade e amor. O que é eterno é igual verdade e amor. Aí está o nosso querido escritor Marcel Camargo, e ele diz para nós o seguinte: escrever é como compartilhar olhares tão vital quanto respirar. E ele é um escritor realmente compulsivo. Escreve um artigo atrás do outro. E nós aproveitamos o trabalho dele. Né? Pausa reflexiva 1. Geralmente eu trago uma piadinha, uma coisa para a gente dar uma relaxada, mas isso aqui não é diferente. Já sofri por muitas coisas na vida. A maioria delas nunca existiu. Agora eu estou sabendo. Né? Assim como há 35 anos atrás, um benfeitor querido nos disse que um dia eu ia rir da minha própria desgraça. Está acontecendo agora. Às vezes as pessoas me pegam rindo, não sabem de quê. Eu digo, estou rindo da minha desgraça. Profecia realizada. Né? É verdade. Um brinde, então, meus irmãos, aos recomeços que nos permite escolher outros caminhos e novos fins. Não está acabado, não está fechada a questão. Né? O Chico que botou na camiseta, o Chico foi embora e deixou uma pegadinha para todo mundo. Todo mundo usa a camiseta, mas não reflete, não reflexiona o que está escrito ali. Eu não posso voltar lá e fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim. Ele deixou na camiseta, a turma usa e não vê. É uma armadilha, uma pegadinha, né? De espírito em nível de compreensão muito alta, realmente. Perder para ganhar, o Evangelho fala disso. Está lá no capítulo 14 do Evangelho, nesses itens 17 e 19. Né? Muito dos conflitos que afligem o ser humano decorre dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre.
né? É comum que se copiem modelos do mundo, que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analise as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. O Evangelho leciona para nós, olha, cada um de vós segundo as suas próprias obras. Essa é a justiça divina, o esforço e o merecimento de cada qual, né? Alguns creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Creem apenas, mas não é verdade. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Quanta bobagem! Vocês podem estar olhando aqui para essa personalidade chamada Vanim pela última vez. Deu um piripaque e o cara foi. Por que não? Deus nos permita que desencarnemos trabalhando no bem. Deus nos permita. E Divaldo vai fazer isso. Estou vendo que o velhinho vai fazer isso. Entendeu? Estou vendo, né? Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. E eu não? Por que não? Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. Quem é você? O que é que você está fazendo no mundo físico, já que tu és um espírito imortal? Está te comportando e vivendo tal como deveria fazê-lo ou não? É chegado o momento, meus irmãos, em que nós, espíritos imortais, em estágio de progresso na esfera física, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Provocados pela perversidade que campeia, e esses são dias cruéis mesmos, e nós não estamos reencarnados aqui por acaso, é a nossa prova, né? Hajamos em silêncio por meio da oração que nos resguarda a tranquilidade, olha a prece, saída do coração. Gastemos nossas energias excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. É só mergulhar lá na obra fundamental, a questão é 886. Como é que Jesus entendia a prática da caridade? É de arrepiar, meus irmãos. Nós estamos longe de casa. Longe de casa. Benevolência, indulgência, perdão. Está lá, à nossa disposição. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. Prossigamos no compromisso abraçado, sem desânimo, sem vãs ilusões, confiando sempre no valor do bem. É muito fácil desistir do esforço nobre, claro. Comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais, na mesma craveira, baixar o nível nas suas manifestações inferiores. É muito fácil. Abandona o negócio. Quando, na realidade, a tarefa no bem é a nossa salvação. É a nossa salvação. Comprometido que somos muito, com as leis divinas. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel passados os primeiros momentos. A gente se impressiona muito com as imagens externas. Somos muito narcisos ainda, né? Aprendamos a controlar nossas más inclinações e lograremos vencer. Olha a condição que é posta sempre para nós. Olha a condição desde Jesus. Se perseverarmos no bom combate, uma expressão do apóstolo Paulo. Convertamos sombras em luz, e a nossa sombra, meus irmãos amados, é densa. Nós estamos nesta existência, como iríamos em outras tantas ainda, potencializar o nosso ego, fortalecê-lo para nos auto-enfrentar futuramente.
Estamos tomando ciência disso agora, né? Modifiquemos hábitos danosos em qualquer área da existência, começando por aqueles que pareçam mais fáceis de ser derrotados. Pareçam. Mas são milênios que nós vemos tornando cristalizado e na hora de vencê-los não é fácil. Sempre que surgir a oportunidade, sempre, e elas aparecem, façamos o bem. Por mais insignificante que nosso ato possa parecer, não deixe de fazê-lo. Geremos o momento útil e aproveitemo-lo. É fundamental isso, né? Não nos cabe aguardar pelas realizações grandiosas. Vou salvar o mundo. Não salvo nem o meu mundo interno. E tampouco podemos esperar glorificação pelos nossos acertos. Faça e passe, não espere nada. Você poderá receber algumas pedradas, tudo bem, vá em frente, continue fazendo. O maior reconhecimento que se pode ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Isso sim, é de foro íntimo. Toda ascensão, meus irmãos, exige esforço. Não espere que a nave venha nos abduzir, não. Não virá. Adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e pior, recomeço. Recomeço. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Nós mesmos que começamos a coisa, né? Quantos chegam na mesa mediúnica se achando vítima da vida? Aí o dialogador começa a levá-lo na gênese do problema, ele vê que foi ele que começou, não foi não. Foi ele que começou a encrenca lá atrás. E não se valeu do perdão, por isso que está nessa situação. E quer continuar fazendo a coisa equivocada. Quantos, meus irmãos? Valorizemos nossas conquistas sem nos deixarmos embevecer e iludir por essas vitórias. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade relativa que almejamos. Se tu não modificar teus procedimentos éticos morais, lamento te dizer, recomeço de novo. Outra vez, né? E é uma imposição que não nos é feita, nós mesmos fazemos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. É uma questão, como já falamos, de foro íntimo. Olha a obra do nosso querido, da nossa querida benfeitora. Vigilância. Vigilância. Está disponível aí na nossa livraria, sem sombra de dúvida. Nossa pausa reflexiva 2. A benfeitora tem dito a respeito das afeições. Ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos, sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa a alegria de ser pleno. Não tem jeito, não tem jeito, né? Faz a tua parte, faz o melhor que pode, mas tudo tem limite, obviamente. Considerações finais que nos propõem decisões firmes e arrojadas. A aflição que devemos analisar intimamente a fim de se lhe evitar os perniciosos efeitos, a inquietação diante de mudanças necessárias à vida. Vão acontecer as mudanças na nossa vida. Não adianta, é irreversível. Anotemos a lei da renovação nos fundamentos da natureza. Está na natureza, é uma lei. Não fosse o abandono no claustro da terra, e a semente não se converteria no vegetal que enriquece o campo. Não emurchecesse a flor, e o fruto não surgiria. Olhem que coisa. O benfeitor está fazendo uma analogia aqui, né?
Afastemos do raciocínio a ideia de que os eventos menos felizes sejam sempre tribulações para resgate de dívidas do passado ou do presente, quando semelhantes tribulações, em maioria, são provas beneméritas semelhantes àquelas da escola, em cujo currículo de lições as disciplinas são medidas indispensáveis para que a ignorância dê lugar à instrução. Nem tudo são castigos, punições, como dizem por aí. Não. Avaliações, aferições, para ver a quanto andamos. Registremos a expressão às vezes para apresentar certas ocorrências, de modo a observar que nem sempre o chamado sofrimento expiatório é o preço do progresso e da sublimação espiritual. Sem o fracasso em determinadas empresas, não ganharíamos experiência para movimentar empreendimentos maiores. Olha, é outro ponto de vista. A gente não sabe, tem outro ponto de vista. Sem as advertências da enfermidade, em muitos casos não saberíamos como preservar a saúde. Sem a perda de recursos materiais, comumente ignoramos os valores do espírito. Aí a gente procura, né? A coisa está, vamos lá, fazer uma reza forte. Sem a solidão, de quando em quando, ser-nos-ia muito difícil prestigiar o tesouro das afeições. Eu começo a valorizar mais. E muitas vezes, sem a falta de uma pessoa querida, não se consegue descobrir aqueles outros entes queridos que nos aguardam a amizade e a compreensão, a fim de ampliarem a nossa própria alegria. Tu só olha para ela, mas e os outros não são teus irmãos também? Não são tão necessitados quanto tu também? Interessante, essas coisas acontecendo. Eu estou olhando só para a esquerda, alguém me manda olhar para a direita também, né? Quando a mudança te procure, ou nos procure, impelindo-nos a aceitar novos climas de trabalho e novos campos de vivência, não recalcitremos contra os ditames da vida, que com isso nos requisitam a processos de melhoria e burilamento, progresso e promoção. Problemas em si constituem alavancas de elevação e bases de ensino renovador. Desafios, como dizia a um companheiro querido espiritual mentalmente, dizendo a ele assim, poxa, estou vencendo aquela tendência que há tempo venho lutando com ela. Diz ele assim, que bom, meu irmão. Assim que tu vencê-la, a benfeitora tem nos dito que virá outra com uma intensidade maior. Digo, mas assim não dá. Mas é a vida. Senão eu não cresço, não aprendo. Nenhum ser avançará sem ele nas trilhas evolutivas. Nenhum. Não há exceção. E se nos queixamos em muitas circunstâncias de lutas e crises em excesso nas faixas da experiência humana, é que na Terra habitualmente 60% de nossos problemas se refere a questões que dizem respeito às áreas das experiências dos outros. Ou se reportam unicamente a conflitos fantasmas que se nos erguem da imaginação naquilo que em verdade nunca aconteceu. Olha só. 60% dos outros, é que eu envolvo na vida dos outros, quando eu tenho que cuidar da minha. Olha que coisa, né? Esse é o livro, obra-prima. O benfeitor querido coordena sua publicação em 1977. Esta obra temos uma especial predileção, porque o último capítulo dela, o 31, trata de lesões afetivas. E aí, quando nós lemos pela primeira vez, há 30 e poucos anos, a gente tremeu na base. Se tu não estás afim de desenvolver afetividade, de desenvolver amor por essa criatura, nem comece. Um pedacinho da mensagem, ela é longa, está nesse livro aqui, Momentos de Ouro. Por isso, meus irmãos, agora, voltando à proposta nossa para refletir, nós estamos trabalhando personalidade de espírito imortal. Olha o que diz João Batista. Para quem não sabe, esse senhor, João Batista, esse profeta, esse discípulo imenso do Cristo cósmico, né, que vem à frente de Jesus, olha o que ele diz no Evangelho de João 3,30.
E isto é realmente interessante. É necessário ele crescer e eu diminuir, decair de importância, né? Lógico que ele estava se referindo ao Cristo cósmico, que é o self da humanidade. Mas isso aqui é para nós. Ó. É necessário que o espírito imortal, enfim, tome conta de nós. E que este ego, que é um ditador agora que se envolve com as coisas da matéria, comece a tornar-se um servidor. Olhe para esse self e comece a conversar, dialogar com ele, para que a encarnação se torne realmente mais exitosa. É disso que ele está tratando, né? Temos Refletindo a Alma, aqui está a nossa querida benfeitora, e mais os Espelhos da Alma, que são obras que já foram trabalhadas a partir da série psicológica por psicólogos, psiquiatras, né? Por fim, a mensagem final, sempre do nosso Cristo, desdobrada pela benfeitora. Diz a nossa querida benfeitora: compadece-te sempre, socorre. Isso é trabalho no bem. Exorta com amor, ajuda. Perdoa generosamente, ama. Harmoniza as expressões do verbo servir e usa as mãos na lavoura da semeação da esperança. Movimenta o corpo na direção do dever e faze que se renovem sempre os valores poderosos que te encontres possuído. Filho de Deus, criado à imagem e semelhança da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não somos pouca coisa, somos herdeiros do universo. És detentor de fortunas que jazem enferrujando ao abandono, ante os ladrões da indolência que as roubam e as traças da negligência que as gastam e paralisam. Nós não temos saída, meu irmão. Nós vamos ter que realmente fazer a opção. Temos que saber a hora de sairmos realmente de cena. Se refere ao ego. Ou eu fico com os valores transitórios e vou recomeçar novamente lá pela frente a existência de onde parei, ou eu opto pelos valores realmente imperecíveis da vida que seguirão comigo. E, fundamentalmente, eu vou desembarcar na dimensão espiritual se optar pelos valores permanentes da vida, com aquilo que eu puder levar na minha mente e as amizades que eu fiz através do trabalho no bem. Que a misericórdia divina nos ilumine ainda mais enquanto nós refletimos nisso. Muita paz.